Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tem algum crente nessa casa aqui, irmão? Não é só eu que estou com frio, não. Tem gente aí também com frio. Mas tem um fogo do Espírito Santo que vai aquecer você nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Quem está com expectativa naquilo que Deus fará hoje, dá um glória a Deus aí de novo, só para eu saber que não estou sozinho. Deixa eu orar para a gente ir para esse momento. Eu estou com muita expectativa, querido. Eu creio que tem algo maravilhoso dos céus para essa noite. Você deveria estar aqui. Amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais um encontro, mais um momento na tua presença. Eu oro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui presencialmente, tanto quanto aqueles que estão nos assistindo de casa. Pai, mais uma vez, abre o coração deles para que seja como terra fértil e possam frutificar cada palavra que será semeada nessa noite. Eu oro, Pai, pela vida deles, pela casa deles, por tudo aquilo que eles tocarem, que eles sejam bem-sucedidos, tudo aquilo que eles façam, eles prosperem, porque o Senhor está com eles. Mais uma vez, Pai, vem com um sopro suave nessa noite, nos guiando, nos levando a um nível mais profundo de entendimento. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Queridos, quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem como continuação da série de mensagens sobre emoções transformadas, a série sobre emoções, que foi iniciada pelo nosso pastor Walter. E eu quero falar hoje sobre algo muito poderoso, que é quando não nos sentimos dignos. Quando não nos sentimos dignos. Abre comigo em Gênesis no capítulo 7. Gênesis no capítulo 3, no verso 7 ao 10. Gênesis no capítulo 3, no verso 7 ao 10. Quem encontrou diz: eu vou subir. Quem não encontrou diz: eu vou também. Não fica ninguém, irmão, vai subir todo mundo. Gênesis no capítulo 3, no verso 7 ao 10 diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Querido, como vocês sabem, pelo sotaque, pelo tamanho e pela circunferência da cabeça, você sabe que eu não sou daqui. Eu vim do Ceará, eu sou de Fortaleza. Tem um compadre meu aí que está na recepção, de vez em quando você vai encontrar com ele, gente fina. Como você sabe, querido, eu não sou daqui. Então, pastor, você veio para cá fazer o quê em Uberlândia? Eu vim casar, irmão. O homem apaixonado, ele faz loucura. Eu apaixonei e casei. E aí o povo pergunta: pastor, qual foi a maior loucura que você fez por amor? Eu disse: casei. Ai, eu amo estar casado, querido, minha filha é linda. E quando Deus foi generoso comigo. É porque ela fala isso, irmão, porque tem gente que às vezes escolhe assim na planta. Ela escolheu foi na semente. Agora olhe para mim. Quando eu vim para cá, realmente foi para casar. 9 meses depois que eu cheguei aqui, eu casei. Eu morei na casa de um pastor 9 meses, o tempo que um menino é gerado. E eu lembro que esse pastor, ele tinha uma coleção de relógios. E essa coleção era muito linda, irmão. Cada relógio um mais caro do que o outro. Eu nem sabia que relógio custava tão caro, até ele me dizer o preço dos relógios que ele tinha. Colecionador, né? Geralmente essas pessoas que colecionam coisas, elas têm o melhor daquilo que colecionam. E eu lembro que era uma estação em que ele estava se desfazendo de toda a caixa de relógio dele, porque o Senhor havia pedido isso como uma oferta. Ele estava transformando aquilo como se fosse uma espécie de Deus. E o Senhor estava falando isso para ele, e ele estava ofertando para todo mundo que o Espírito Santo colocasse no coração dele um relógio que tinha naquela caixa. Irmão, era uma caixa, ele tinha uns 15 relógios, um mais lindo que o outro. E eu lembro que a gente estava conversando na casa dele, tudo bem, contextualizando, a gente se assentou no sofá e ele disse assim: ô Glaucio, ninguém fala meu nome direito, né? Eu quero te ofertar um relógio.
Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, um relógio? Ele abriu a caixa e falou assim, pode escolher. Irmão, quando eu olhei assim, aqueles relógios, eu falei, esse aqui dá para comprar um Uno com escada em cima se eu vender. Rapaz, esse aqui dá um Celta. E eu fiquei assim, conjecturando, né? Só que, irmão, eu olhei para ele, eu falei, sério? Ele falou, sim. Só que naquela caixa, também tinha um único relógio que não condizia com o preço de nenhum dos outros relógios. E eu olhei para aquele relógio, era um Tecnos. Eu olhei para aquele relógio, e os outros, irmão, era marca que eu não sei nem dizer aqui para você, o tanto que era chique. Falou, escolha. Eu olhei assim, eu falei, sério? Escolha. Sabe quando você fica sem saber receber as coisas? Você fica sem graça. Eu estava de jeito. E eu olhei para o relógio mais barato, e eu falei, eu quero esse aqui. Aí ele pegou e disse assim, tem certeza? Tenho, moço, esse relógio é tudo caro, rapaz. Não, moço, eu quero esse aqui, eu quero esse relógio aqui. Ele perguntou de novo, tem certeza? Não, tá tudo bem, eu quero esse. É esse mesmo, pastor. Tá... Eu vou fechar a caixa, não vou abrir mais. Uma lágrima caiu, a caixa fechou. Esse relógio aqui que eu estou usando, irmão. Vai ouvindo. Sentei com ele e perguntei assim, obrigado, viu, pastor? Mas por que o senhor foi levado pelo Espírito a me entregar um relógio como de presente assim, desse jeito? Ele falou, o problema não é eu ter sido levado a te ofertar alguma coisa. O problema é você não saber ser alguém que está sendo abençoado pelo Senhor. Eu olhei para ele e falei assim, calma, moço, vai devagar. Eu estou na menopausa, né? Bate, mas pelo menos pausa. Aí, eu falando com ele, e ele disse assim, por que você escolheu o relógio mais barato? Tá aqui, irmão, eu uso ele para me lembrar desse dia, tá? Esse relógio aqui. Na época eu acho que ele era R$200, hoje não deve valer nem metade desse valor. Mas com o ensino, vale muito para mim hoje. E ele perguntava, por que você escolheu esse relógio? E ele disse, a forma que você escolheu o seu relógio fala muito sobre a forma que você se enxerga. Porque você muitas vezes se acha digno de servir, mas não se acha digno de ser servido. Você se acha bom como servo, mas você não se acha bom para ser servido por alguém. Você é só um menino orgulhoso que perdeu uma grande oportunidade de ter um relógio de mais de 30 mil reais, que tem relógio aqui desse preço. Irmão, foi uma das maiores lições da minha vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque existem oportunidades na sua vida que, se você não se enxergar da forma que Deus fala, não é nem da forma que você enxerga a si mesmo, é da forma que Deus fala sobre você, você vai perder grandes oportunidades. E o que vai te sobrar? Pregar com um relógio que não vale 100 reais. Você está comigo? O primeiro sentimento pós-queda não foi dor ou medo, foi a vergonha. E é interessante como muitas vezes a vergonha, ela bate na nossa vida, sem a gente menos perceber. Irmão, eu já deixei de comer muita coisa, irmão, porque as pessoas ofereciam, eu falei assim, não, obrigado, estava doido para comer. Sabe quando você deixa de receber algumas bênçãos? Sabe quando você deixa de receber certas oportunidades porque você não consegue se enxergar recebendo aquilo que está sendo entregue a você? E aí nós temos uma falsa justiça própria que fala de uma dignidade que na verdade é só uma mentira que o inimigo nos conta para deturpar a nossa identidade. Mas querido, eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui sabendo abençoar e sabendo ser abençoado. Meu Deus, irmão. A vergonha distorce nossa visão de Deus, nos afasta, não porque Ele mudou, mas porque mudamos por dentro. Agora, anote esse primeiro ponto, para você que gosta de anotar. A vergonha nos faz se esconder do Senhor. A vergonha nos faz se esconder. Veja, a vergonha foi a primeira coisa que Adão e Eva sentiram quando eles pecaram. Deus não perguntou o que eles fizeram, perguntou onde eles estavam. Porque onde você vai, quando você peca, diz muito qual é o seu destino. Irmão, quando você peca, o primeiro passo que às vezes você sente é vontade de não orar mais. Quando você às vezes está preso no pecado, uma das coisas que você perde é o desejo de orar, é o desejo de ler a Bíblia. E aí quando você ora, você pergunta assim, Senhor,
se for da tua vontade. Você está na casa de Deus, não pode mentir. Quantos já oraram assim? Se for da tua vontade, me abençoa. Não pode mentir. Eu já orei demais assim, irmão. Eu já orei assim: Senhor, eu queria muito um bom emprego, mas se for da tua vontade, mas só se for da tua vontade. Irmão, será que não é da vontade de Deus que nós tenhamos um bom emprego e possamos dar alimento, uma casa, um conforto para a nossa família? Será que não é da vontade de Deus que nós tenhamos algum tipo de dignidade para viver aqui? E eu não estou te pregando, irmão, uma teologia de prosperidade. Eu estou te pregando uma teologia de um Deus que é Pai. E se nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus que é bom? E às vezes a gente olha para o céu e fala assim: Senhor, se for da tua vontade. Irmão, só ora pedindo e perguntando a vontade de Deus àquele que não sabe qual é a vontade de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer, e a palavra também nos revela qual é a vontade de Deus. Vamos comigo? A vontade de Deus é boa. Irmão, você não precisa perguntar a vontade de Deus, a palavra já está te dizendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que na verdade você ora pedindo para Deus é discernimento para o próximo passo que você quer dar. É verdade ou não é? Porque você sabe que, independente daquilo que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não são apenas as coisas ruins que cooperam, não são apenas as coisas boas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa, irmão, que não importa o que você passa, se você ama a Deus, de alguma forma, o bem ou o mal vai cooperar para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Então o que nós precisamos agora em oração não é desvendar como se tivesse escondida a vontade de Deus, porque nós somos testemunhas em Cristo Jesus que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem planos de nos prosperar, de nos fazer bem, um plano de futuro que é agradável. E às vezes, irmão, a gente ora de uma forma tão sem entendimento, que a gente está igual o Tiago: pedis e não recebeste porque pedis mal. Eu não estou te ensinando a se colocar diante do Senhor, a exigir coisas dele, mas eu estou te ensinando a estar na presença do Senhor e entender plenamente quem Ele é, porque em Cristo você sabe quem é o Pai. Você está comigo, irmão? Irmão, a minha filha, quando ela para me pedir alguma coisa, ela não pergunta se eu estou passando por alguma dificuldade financeira. Ela chega e pede. Ela não pergunta como é que eu estou, ela simplesmente pede. Ela simplesmente confia que tudo aquilo que eu tiver também é dela. Quando a gente está saindo aqui e ela vê o carro da gente: papai, o nosso carro está ali. Falei: é nosso mesmo, é meu, seu, da sua mãe, é mais da sua mãe do que meu. E aí ela fala: papai, vamos para minha casa. Eu digo: vamos, é sua mesmo. Papai, é tudo sua e da sua mãe. Papai não tem nada aqui. Irmão, mas ela desde pequena ela entende que ela tem um pai e tudo que o pai tem é dela. A vergonha muitas vezes tenta nos convencer que não somos mais bem-vindos na presença do Senhor. Quem já passou por momentos adversos, sabe, irmão, que às vezes tu está titubeando na fé, está tentando amadurecer, e aí cai aqui, cai ali, e às vezes alguém te ajuda, mas depois você se levanta um pouco, cai de novo. Parece, irmão, que como se algo falasse para você que você não era bem-vinda na casa de Deus, não era bem-vindo no ministério, não deveria ter algum lugar na igreja pela vida pregressa que você teve. Irmão, se eu fosse me basear pelas minhas próprias opiniões sobre mim mesmo, eu nem subiria nesse altar. Porque muitas vezes o meu maior desafio, e aqui eu te falo, irmão, porque eu creio que pastores e líderes espirituais não são semideus, nós somos humanos, a gente passa por adversidade. E uma das adversidades que eu mais precisei enfrentar na minha vida foi a falta de paternidade de um pai vivo. Meu pai, ele foi muito bom em algumas coisas, mas extremamente ausente em outras. O que me impediu de enxergar a graça de Deus. Eu saí de casa muito cedo e tive que lutar pelas minhas coisas. Quando alguém queria me dar algo, tá me dando de graça por quê? Se nem meu pai me deu de graça, tu vai me dar de graça? Que conversa, moço. Aqui não, aqui é mala. Mala nada, só doido, sem saber o que realmente era paternidade. Era a graça de Deus, irmão.
Por isso que hoje eu aponto a minha paternidade para uma paternidade muito maior para minha filha. Se você acha, filha, que o papai é bom, existe um pai que é muito melhor do que o papai aqui. Para que ela entenda que a graça não fala sobre o que ela merece, fala sobre o amor de Deus que nos dá, além daquilo que merecemos. O filho pródigo voltou, mas a vergonha o fez pedir um lugar de servo. Se eu voltar lá para a casa do meu pai, os servos estão comendo melhor do que aquilo que eu estou comendo aqui. Irmão, isso é tão profundo, porque tem gente que às vezes volta para a casa do Senhor e quer ser servo, para tentar devolver para Deus o mínimo do que Deus fez para você. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você algum dia sentiu o desejo no seu coração de cobrar o seu filho quando ele crescer por tudo aquilo que você deu para ele? Algum dia? Porque se você sentiu isso, irmão, vem aqui que eu vou botar a mão na tua cabeça agora. Irmão, um pai, uma mãe que realmente ama seus filhos, jamais vai cobrar por absolutamente nada. E ele daria a vida sem pensar. Passa madrugadas inteiras, se necessário fica no hospital. E às vezes a gente quer agir com Deus diferente do que nós agimos com nossos próprios filhos, irmão. Se nós não somos capazes de cobrar os nossos filhos daquilo que nós damos para eles, por que você acha que Deus te cobraria sobre algo que Ele está te entregando? O que Deus te cobra, irmão, não é sobre o que Ele te entrega, é sobre a responsabilidade que Ele te chamou para cumprir um propósito antes da fundação do mundo. Então veja, não é sobre aquilo que Ele te entrega, é sobre aquilo que Ele confia a você. E aí Ele te pede responsabilidade, que é diferente de cobrança. Irmão, a minha filha não me deve nada. E eu sei que os pais aqui, as mães também, jamais possuem dívidas com seus filhos, jamais serão credores de seus filhos. Mas às vezes a gente vem munido da vergonha, entra na casa de Deus e acha que vai conseguir pagar alguma coisa para Deus de acordo com aquilo que o Senhor nos entregou. Irmão, tem uma música que ela é muito poderosa e ela falou uma frase que passou 3 dias na minha cabeça. Você consegue imaginar um Deus todo poderoso, um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus magnífico. Tudo o que Deus podia nos dar era Cristo. Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Você já prestou atenção na profundidade do que é essa frase? Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Irmão, quando eu comecei a prestar atenção que Ele chegou a entregar absolutamente tudo que tinha por nós, e às vezes eu sou levado a entregar apenas parte daquilo que tenho, e ainda reclamo quando não deixo por último. A vergonha nos faz vestir máscaras. Hoje não são folhas de figueira, mas máscaras modernas, trabalho excessivo, relacionamentos vazios, religiosidade. A gente às vezes quer se esconder, irmão, atrás de coisas que a gente é capaz de fazer e de controlar. Porque uma das coisas que Jesus mais nos ensinou é que por mais que a situação parecesse perder o controle, nunca Deus Pai perdeu o controle de qualquer situação. Milagres aconteceram. Milagres aconteceram. E o Senhor Jesus nos ensinou a descansar. Porque, irmão, aquele que tem Pai descansa. Aquele que precisa ir atrás de tudo que tem, é o que eu chamo de órfão espiritual. Ele está todo momento tentando controlar as coisas, trabalhando demais, tentando demais, buscando demais, e ele se encontra no momento de exaustão. Eu já me encontrei no momento de exaustão na minha vida. Eu cresci num lar evangélico, irmão, desde pequeno. A minha jornada na casa do Senhor começou pela bateria. Deus me libertou e foi me libertando. Tô brincando, eu toquei muito bem bateria, tanto que pediram para eu sair do ministério depois. Quase que eu era levita, irmão, quase. Só faltou o dom, mas foi quase. E eu lembro que nesse momento em que eu estava crescendo em fé com o Senhor foi me ensinando muito sobre graça. Porque eu olhava para as pessoas que vinham numa vida pecaminosa, numa vida muitas vezes quebrada, e eu olhava para aquelas pessoas e não tinha empatia por elas. A minha adolescência foi assim. Sabe o que Deus fez? Falou: ah é, lindão?
pois o teu ministério vai ser com as pessoas quebradas. Se hoje tu aponta o dedo para elas, eu vou te usar para alcançar elas. E sabe o que é que Deus faz? Quando Ele te escolhe, Ele te aponta sobre um destino que muitas vezes você foge, porque às vezes, e aqui eu vou falar para algumas pessoas porque o Espírito Santo está me levando a isso. Pare de fugir do seu chamado, viu? Porque uma das principais características de que você foi chamado para algo é que a primeira coisa que você faz é correr quando o chamado chega. Pare de correr. Pare de correr. Não seja igual o Jonas, não. Não espere uns amigos jogar você no mar. Se precisar, nós joga, mas nós te traz de volta. E eu lembro que uma das coisas que eu mais corri antes do Senhor me trabalhar foi de alcançar pessoas perdidas, porque eu me achava melhor do que elas, porque eu nunca havia conhecido o mundo. Não tenho, irmão, não tenho nenhuma experiência para te contar aqui. Eu queria muito. Fui baleado umas 4 vezes, caí de moto, o carro capotou 200 vezes. Não tenho nada para te contar. E um dia eu colapsei por isso, e o Senhor me disse em oração: o maior testemunho que você tem é que é possível nascer, crescer e morrer na presença do Senhor, sem nunca se desviar. É o meu testemunho. Mas quando o Senhor, antes de me chamar para esse propósito, Ele primeiro me quebrou, porque Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Quando Ele me quebrou, Ele foi me quebrando. Aí quando eu estava só o caco, Ele me quebrou mais um pouquinho. Aí quando eu estava mais uns quebradinhos assim, Ele foi lá e Irmão, não existe glória sem humilhação. E às vezes a gente quer glória sem ser humilhado. Mas Deus nos leva para o deserto e nos humilha no deserto para exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. E eu precisei passar por isso. Hoje o meu ministério é com os perdidos, os caras quebrados, irmão. Aqueles quebrados. Pastor, se eu te contar a minha história, o senhor não vai nem andar comigo. Eu digo, me conta, porque Deus te enviou para mim. Me conta, porque o Senhor tem colocado pessoas assim no meu caminho, porque vocês são o meu ministério. Irmão, e é engraçado porque algumas pessoas olham para mim e falam assim: cara, mas como é que tu tem tanta empatia, sendo que você sempre cresceu na igreja? Eu disse que essa empatia não vem de mim, essa empatia vem do Cristo que habita em mim. Por mim, irmão, eu nem chegaria onde cheguei, pela graça de Deus. É por isso que Deus escolhe pessoas improváveis para fazer coisas impossíveis. E às vezes cria uma igreja e bota o nome de Imagine. A vergonha torna desconfortável até a presença de Deus. Irmão, o que eu mais ouço de pessoas que estão em situações tentando voltar para os caminhos do Senhor é justamente essa dificuldade de estar na presença do Senhor, porque quando o Espírito vem, elas se sentem indignas de receber. Irmão, mais uma coisa eu aprendi nessa caminhada de fé: nós nunca seremos dignos. Só que a história não para por aí. Existe alguém que é digno no nosso lugar. Existe alguém que é filho primeiro do que nós, digno de todas as coisas, digno de todas as bênçãos. Existe um Jesus que no meu e no seu lugar, irmão, ao invés de se sentir como muitas vezes nos sentimos indignos, não, irmão, Ele é digno, e através dele nós temos acesso a tudo aquilo que o Pai nos entrega. Então, ao invés de você abraçar a vergonha que muitas vezes é gerada pelo seu pecado, irmão, abrace a graça salvífica que te capacita a vencer esse pecado. Cristo Jesus está comigo. Vamos para outro ponto. Lucas no capítulo 22, no verso 62, diz o seguinte: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A vergonha é um esconderijo escuro, mas a graça sempre acende a luz e te chama pelo teu nome. Um amém, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Ponto 2. A vergonha cria uma identidade falsa. A culpa diz, eu errei. A vergonha diz, eu sou um eu. Ela rouba a nossa identidade de filhos. Adão passou a se ver apenas como alguém nu e indigno. Irmão, em nome de Jesus, eu vejo tantas pessoas que às vezes deixam de viver grandes coisas que o Senhor tem para a vida delas,
Porque ao invés de ela enxergar a oportunidade de viver algo novo, ela se torna os seus próprios carrascos. Elas se colocam nesse lugar de culpa e de vergonha e se maltratam emocionalmente, se travam emocionalmente. Mas eu estou aqui, irmão, para te dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. Onde um dia você tropeçou, o Senhor transformará testemunho, para que muitas pessoas possam desviar do caminho que um dia você caiu. Eu oro, irmão, em nome de Jesus, para que o Senhor transforme a vergonha que um dia você sentiu, pelo pecado que você precisou superar. Transforme isso em testemunho, para que todos aqueles que passem pelo teu caminho, possam receber dos ensinamentos e da sabedoria que você adquiriu, depois que Deus derramou graça sobre sua vida, e te ajudou a ser uma pessoa nele. Nunca subestime, irmão, aquilo que você pode ensinar para alguém com a vida que você viveu. A vergonha cria identidade falsa e ela nos leva a viver abaixo do nosso propósito. João 21:17, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro estava envergonhado demais. Jesus deu muito para Pedro e Pedro assim conseguiu negá-lo. Meu Deus, irmão, quantos de nós não nos sentimos envergonhados porque ferimos ao Senhor, porque desagradamos ao Senhor, porque envergonhamos o nome do Senhor, e Deus fez tanto por nós, e às vezes, diante de uma queda, diante de uma falha, diante de um erro, a gente coloca tudo a perder. Irmão, eu não estou aqui para ensinar você a continuar como pecador. Eu estou aqui para te ensinar a fluir na graça de Deus, e na graça de Deus se tornar quem Deus quer que você seja. Porque eu creio numa graça do Senhor, que muda a tua história, que transforma o teu destino, e te aponta para um lugar de promessa que Ele tem para você. Vamos lá. Pedro, após negar, voltou a pescar, desistiu do chamado, mas foi ali que Jesus o reencontrou. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu gosto, irmão, porque às vezes a Bíblia relata as pessoas, não pelo nome, mas por aquilo que elas viveram. A mulher do fluxo de sangue, o leproso, o paralítico. Mas eu gosto como Deus trabalha, irmão, porque o Senhor, Ele te chama pelo nome. E às vezes a gente acha que Deus está atrasado naquilo que Ele está fazendo. Mas deixa eu te dar uma dica muito preciosa. Quando Marta e Maria choraram porque Jesus não havia chegado quando elas esperavam, elas deixaram de crer, porque tudo aquilo que elas viram foi o Jesus que cura. Elas nunca tinham visto um Jesus que ressuscitava. Naqueles dias, elas limitaram aquilo que Jesus era por aquilo que elas experimentaram dele. Mas Jesus, em sua grandiosidade, Lázaro, venha para fora. Irmão, às vezes Jesus pode chegar atrasado para a sua vontade, mas Ele sempre vai chegar no tempo certo para o seu propósito. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração, irmão. Deus não se atrasa, existe a plenitude do tempo perfeito. Por isso espere com esperança, sabe, espere com expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nunca duvide, porque o Senhor não falha naquilo que promete. Ele cumpre absolutamente tudo. A vergonha quer te rotular pelo teu pior momento, mas Deus te chama pelo teu propósito eterno. Quantos de nós já não fomos rotulados por aquilo que nós vivemos? Ah lá o divorciado, ah lá o cara que faliu, ah lá o cara que a mulher botou chifre nele. Irmão, quantos de nós já não fomos rotulados pelas dificuldades que nós enfrentamos? É até vergonhoso muitas coisas, e o inimigo muitas vezes se vale dessa vergonha para te tirar do lugar da presença do Senhor. Mas eu creio, irmão, que maior do que a vergonha que um dia você passou é a graça que Deus derrama sobre sua vida, que muda a tua história, que muda a tua vida, que muda o teu futuro. E onde um dia você viveu a vergonha, hoje você viverá o propósito de Deus para a tua vida, porque maior do que aquilo que aconteceu contra você é aquilo que Deus derramou ao teu favor, aquilo que Deus planejou ao teu favor, para te fazer crescer, para te fazer avançar, ser quem Ele quer que você seja e testemunhar para as pessoas que passarem no teu caminho. Meu Deus, irmão, eu creio num Deus que renova a nossa vida, que renova a nossa esperança, que renova as nossas forças. Eu creio num Deus que nos dá uma nova história, irmão.
Ponto 3. A graça restaura o que a vergonha tentou enterrar. Deus nunca desiste de quem caiu. Onde a vergonha levanta muros, a graça abre portas. A graça procura quem se esconde. Adão se escondeu, mas Deus o procurou. Adão, onde você está? Pedro foi incluído no recado da ressurreição. Vai falar com os discípulos. E também Pedro. Irmão, como Deus ele é gracioso, Ele é amoroso para se lembrar daqueles que muitas vezes passaram pela vergonha dos erros. A graça restaura a tua identidade. Essa é uma das coisas mais lindas da graça. Porque ao invés de eu viver numa identidade fragmentada, pela graça do Senhor em Cristo, agora eu sei quem eu sou. É por isso que quando Deus vai te curar, irmão, Ele não te leva para o passado, Ele te leva para a origem. Porque é na origem que você encontra quem você é. Não é no seu passado, não. É nele que você encontra quem você realmente é. Por isso que quanto mais Pedro tinha a revelação de Cristo, mais Cristo revelava sobre a vida de Pedro. Jesus curou Pedro em 3 perguntas de amor. Tu me amas? A graça convida como estamos e nos transforma para sermos quem Ele quer que nós sejamos. A mulher samaritana foi ao poço envergonhada. Saiu uma mensageira. Venha ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Chegou lá com vergonha, irmão, porque ninguém tirava água naquela hora do dia. Mas Jesus mudou a sorte dela de tal forma que ela saiu falando para todo mundo. Se tornou uma mensageira do Evangelho. Porque, irmão, você não vai passar por Jesus sem Jesus mudar a tua sorte. Tem gente recebendo aqui, irmão. A vergonha esconde, mas a graça revela. A vergonha paralisa, mas a graça te reposiciona. A vergonha diz, você não é digno. Mas a graça de Deus diz, você é meu filho. A vergonha fala da tua indignidade, mas Deus fala da tua filiação. E querido, em nome de Jesus, eu quero que você guarde no seu coração coisas muito importantes. Para que quando você ore, você não se sinta indigno quando você estiver orando. Porque você nunca será digno, por mais que você tenha nascido num berço cristão como eu. Eu sou tão indigno, irmão, como aquele que viveu a vida inteira no mundo e voltou para os caminhos do Senhor. Nós nunca seremos dignos. Mas existe um Jesus que foi digno no nosso lugar, morreu por mim e por você, e hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje eu posso orar para Deus como filho, porque em Cristo nós fomos adotados, em Cristo nós recebemos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Não se agarre, irmão, não se abrace com a sua dignidade. Não se abrace com a sua vergonha. Se abrace na graça de Deus. Porque por mais que a graça de Deus possa quebrar padrões da tua cabeça, da tua justiça própria, o Senhor te diz, existe uma mesa que eu puxei a cadeira para que você se assente como filho, não para que você fique servindo a mesa como servo. Chegou o momento, irmão, de você viver a identidade que Deus te deu. Chegou a hora, irmão, de você deixar o teu passado pecaminoso para trás e testemunhar, para que muitos possam ser curados onde você também foi. Chegou a hora de você se reposicionar, parar de fugir do seu chamado, porque tem gente que até hoje foge, e isso o Espírito Santo falou no meu coração desde o momento que eu subi aqui, irmão. Tem gente que está fugindo do chamado há muito tempo, e muitos acham que não podem ser instrumento de fácil manuseio nas mãos do Senhor, porque se sentem indignos. Irmão, você nunca será. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Ainda bem, irmão, que existe um Cristo que morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Ainda bem que existe um Jesus que é a imagem do Deus invisível, é a manifestação perfeita do amor do Pai. Ainda bem, irmão, porque Deus não desistiu de mim nem de você. Deus não desistiu de nós, pelo contrário. Onde
houve pecado, o Senhor superabundou a graça de Deus. Então chegou a hora, irmão, de você se posicionar na graça que Deus tem para a sua vida. Pare de correr para esse lugar onde você se esconde na sua vergonha. Chegou a hora de você se expor à graça do Senhor. Chegou a hora de você se expor à presença do Senhor e parar de se culpar por aquilo que um dia você viveu e começar a profetizar de forma intencional o futuro que o Senhor tem para a sua vida. Porque, irmão, maior do que aquilo que fizeram contra você, é aquilo que Cristo fez por você. Maior do que aquilo que o inimigo tenta contra você, é aquilo que Deus derrama na tua cabeça, irmão. O mesmo dedo que te aponta, te ungindo, é o dedo que te torna um alvo. Porque o inimigo não vai atacar, irmão, aquele que não faz diferença nenhuma. Por isso, irmão, se o inimigo não for aquele que está se levantando contra você todo dia, alguma coisa você está deixando de fazer. Mas graças a Deus, irmão, que maior do que as nossas batalhas é o Deus que nos livra nas batalhas. E posso te ensinar algo muito importante sobre isso? Existem batalhas que vão te ensinar. Existem batalhas que vão te ensinar. E são nessas batalhas que o Senhor mais transforma você. Para que você se torne um bom marinheiro, irmão, você precisa passar por algumas tempestades em meio ao mar. E às vezes nós oramos para que Deus nos tire do lugar que Ele nos colocou para nos amadurecer. Eu já orei para Deus, disse assim: Deus, me ajuda, está difícil. Ele falou: está difícil, mas tu está crescendo. Eu disse: Deus, está faltando tanta coisa. E Ele disse: está faltando aquilo que tu quer, não está faltando aquilo que tu necessita. E eu falei: Deus, eu não estou no lugar que eu gostaria de estar. Não, você não tem que estar no lugar que você gostaria de estar, não. Você tem que estar no lugar que eu quero que você esteja. Quando eu quiser que você suba, você sobe. Quando eu quiser que você desça, você desce. Filhos se movem de acordo com a vontade do Pai. Filhos se movem de acordo com a voz do Pai. Então, querido, em nome de Jesus, queira estar no lugar que Deus quer que você esteja, no momento em que Ele quiser que você esteja lá. Ai, meu Deus do céu, como isso é libertador. Porque o maior interessado em que eu cumpra o meu chamado não sou nem eu, é Deus. E às vezes a gente acha que o Senhor se esqueceu de nós. Não esqueceu não, irmão. Não esqueceu não. Tem gente que está em Lodebar. Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, irmão. Jesus é a prova de que Deus não esqueceu de você. O problema é que na nossa imaturidade, a gente olha para os céus, ora, e infelizmente murmura, porque Jesus não está sendo suficiente na nossa vida. Porque se fosse, a gente não estava reclamando. Está comigo? Paulo diz: passei por todas as adversidades, vivi no muito, vivi no pouco. Deus tem que ser suficiente para você. Cristo tem que ser suficiente para você. Esses dias eu falava com um mentorado meu, ele perguntava: pastor, as coisas não estão fáceis. Eu falei: vamos montar um grupo. Ai, meu Deus, não está fácil não. E ele disse assim: pastor, não está fácil, eu não estou conseguindo romper. E eu falei assim: você quer romper o quê? Quero romper na vida. E eu falei assim: defina romper na vida. E ele disse: ter sucesso. E eu continuei questionando, digo: defina ter sucesso. E ele começou a falar sobre bens materiais. Eu falei: ok, agora me fala aquilo que você tem agora. Ah, eu tenho um carro mais ou menos, Não, estou falando de coisas de valor. Aí ele parou, pensou: ah, eu tenho uma mulher, 2 filhos, são bonitos meus filhos. Estou numa igreja muito boa, ele mora em outro estado, senão ele estava aqui, aí dele. E aí, eu comecei a lembrar a ele que aquilo que realmente tinha valor na vida dele, estava guardado e protegido pelo Senhor. E ele estava tão focado naquilo que ele não tinha, que ele deixava de agradecer aquilo que Deus havia dado para ele. Irmão, aprenda isso. Não olhe para os céus e reclame daquilo que você não tem. Ao invés disso, agradeça por aquilo que você tem e profetize aquilo que Deus te disse que te daria. Seja a boca de Deus, irmão, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Hoje é o momento em que você vai alinhar as tuas expectativas com o Senhor. Hoje é o momento em que você vai alinhar a vontade de Deus com a sua vontade com a vontade de Deus.
Hoje é o momento em que você vai estabelecer dentro do seu coração certas convicções. Essa série sobre emoções, irmão, é para te amadurecer e te tornar alguém mais constante. Porque a questão não é sobre começar, é sobre terminar. Servo bom não é aquele que faz, é aquele que termina. Está comigo? Servo bom não é aquele que faz, é aquele que termina. Quando os servos terminaram, é que foram ouvidos. Servo bom e fiel, entrem e desfrutem do gozo do seu Senhor. Irmão, eu quero orar por você, amadurecer o seu coração, as suas emoções, que nesse momento você possa desapegar de tudo aquilo que um dia te trouxe vergonha, desapegar de tudo aquilo que um dia impediu você de estar na presença do Senhor. Eu quero orar por você e derramar sobre você nesse momento graça salvífica, aquela graça transformadora, aquela graça que muda a tua sorte, que muda a sorte da tua geração, aquela graça que vai alterar os teus planos, o teu futuro, o teu pensamento, o teu comportamento e te fazer mais parecido com Cristo. Tem alguém que quer receber isso aqui, irmão? Eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, enquanto o louvor estiver ministrando aqui uma música, eu quero que você feche os seus olhos. Se você puder me dar mais uns 4 minutinhos, porque eu estou sentindo isso muito forte no meu coração. Tem pessoas que vão se livrar, irmão, de muito fardo que está carregando por muito tempo. Tem gente que vai se livrar, irmão, de vergonhas que passaram há muito tempo, mas até hoje não conseguiram superar. E você que está nos assistindo em casa, faça a mesma coisa. Fecha teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. Nós conhecemos a vontade do Senhor, ela se manifestou em Cristo, e agora em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo nós somos mais que abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E se um dia você errou, se um dia você caiu, se um dia você precisou da graça salvífica, da misericórdia do Senhor, irmão, hoje Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade, para te dar uma nova chance, para te dar um novo destino, para te dar um novo futuro. Chegou a hora de você se livrar dessa vergonha que muitas vezes te impede, te ancorando nessa indignidade e te impedindo de viver a dignidade de Cristo, te impedindo de viver as bênçãos do Senhor, te impedindo de aproveitar as oportunidades do Senhor. E tem gente aqui, irmão, que está diante das caixas de relógio da vida e ainda não são capazes de escolher aquilo que o Senhor quer entregar. Mas, irmão, chegou a hora de você escolher o melhor de Deus, é Jesus. Chegou a hora de você escolher o melhor dos céus, é Jesus. Chegou a hora de você abraçar o melhor que Deus pode te dar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Chegou a hora das tuas emoções serem curadas, dos teus pensamentos serem transformados. Chegou a hora da tua história mudar, irmão. Chegou a hora do teu